I bring you warm Christian greetings from our Christian brothers in the state of Florida. Eu trouxe comigo as saudações cristãs dos nossos irmãos em Flórida. We have been here 2 days and already I'm enjoying your beautiful country. Estamos aqui apenas 2 dias e já estão gostando muito do seu país maravilhoso. I feel the warm Christian fellowship among a beautiful people who obviously most of you know the Lord Jesus Christ as your Savior. Eu sinto já uma confraternização cristã entre vocês que com certeza vocês conhecem o Jesus Cristo como seu Salvador. I'm looking forward to the week ahead of us to speak to you a few more times and to enjoy fellowship with you. Estou ansioso gastar essa semana aqui com esses irmãos para ter mais oportunidade de falar das Escrituras e te conhecer melhor. It's always a joy to fellowship with people who know the Lord Jesus Christ as I do and to enjoy a time of fellowship together. É sempre prazer para gastar tempo, confraternizar com os irmãos que conhecem o Senhor Jesus Cristo como eu conheço. I'm also aware that when you're speaking and translating that it takes twice as long to say it. Eu também sei que quando está falando e traduzindo uma mensagem, demora 2 vezes mais para acabar. My sermons are usually 45 minutes long, so that would be an hour and a half. As minhas mensagens normalmente demoram 45 minutos, então hoje vai ser mais ou menos 1h30. But if I did that tonight, nobody would come back the rest of the week. Se eu fizesse isso, ninguém voltaria no resto da semana. So I'll try to make it as brief as I can this evening. Hoje a minha mensagem vai ser breve. I want us to turn to the book of Acts, chapter 10. Vamos abrir em nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. This is a story of Cornelius, the Roman centurion, who did not know the Lord, but he prayed to him continually. Essa aqui temos uma história do centurião romano, soldado chamado Cornélio, que ele não conheceu pessoalmente Jesus como seu Salvador, mas ele sempre orava para Deus. One thing we can learn is that people can pray, but that does not necessarily mean they really know the Lord. Uma coisa que nós aprendemos é que pessoas podem orar para Deus sem realmente conhecer Jesus como Salvador. But the story is one that shows us how God had a plan to preach the gospel to all the world so that everyone had an opportunity to be saved. Nessa história nós aprendemos que desde o começo Deus teve plano para pregar a palavra de Deus para todas as criaturas nesse mundo, para que todos possam ser salvos. The story, we don't have time to read all of it because there are 40-some verses here. Aqui temos mais que 40 versículos, então nós não temos tempo para ler todos os versículos hoje à noite. And so I think maybe we will just read chapter 10, maybe verses 9 through 16 and perhaps verse 28. Tá bom? Então vamos ler apenas hoje, começando no versículo 9. Estamos em Atos capítulo 10, 9 through 16. Até 16. Verse 28. No dia seguinte, estamos em Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a grande lençol que descia à terra, preso pelos 4 pontos, contendo toda espécie de
quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Agora versículo 28. 28, yes. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo o homem a homem nenhum. And skip over to read verse 34 and 35. Vamos também ler versículos 34 e 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele o teme e faz o que é justo. My subject tonight is salvation is come to the Gentiles. O assunto hoje à noite é salvação veio aos gentios. God had a plan that would reach all men everywhere. Deus tinha um plano para alcançar todos os homens em todos os lugares. But he used a natural phenomenon in order to accomplish it. Mas ele usou um fenômeno natural para cumprir esse plano. To begin with, when Jesus came, he said to his disciples, go not in the way of the Gentiles, but to the lost sheep of the house of Israel. Quando Jesus estava aqui e estava mandando primeiramente os seus apóstolos, ele mandou eles: não entra para o caminho dos gentios, vai somente para a casa de Israel. And so the salvation was initially offered only to the Jews. No começo do ministério de Cristo, a salvação era primeiramente e inicialmente oferecido somente para os judeus. See, God knew that there was a great rivalry between Jews and Gentiles. Deus sabia que houve uma grande competição entre os gentios e os judeus. The Jews considered Gentiles to be dogs. Os judeus acharam que os gentios eram nada mais do que cachorros. And as you saw in one of these verses, Peter said, it's not lawful for me to go to people of another nation. E até como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo tinha falado que não era nem permitido pela lei para me falar como judeu para um gentio. And so initially, the 12 apostles were sent out 2 by 2 to the Jews only. Então, inicialmente, no começo do evangelho, os discípulos estavam mandados dois em dois para somente a casa ou a nação de Israel. And then just a little later, the 70 disciples were sent out 2 by 2 into the highways and hedges, but still it was to the Jews only. E mais tarde, mais 70 evangelistas foram mandados por Jesus, mas ainda somente para os israelitas. Well, you see, God knew that he could use conflict or rivalry in order to effect a good proclamation of the gospel everywhere. Deus entendeu que ele podia aproveitar essa competição ou essa ciúmes entre as nações para ajudar a proclamar a sua palavra. You see, the Bible begins with a story of conflict and rivalry. A Bíblia começa com uma história de competição e a palavra rivalria. You remember the story of Cain and Abel. Vocês conhecem, você lembra a história de Caim e Abel?
God accepted Abel's offering, but did not accept Cain's, and it made him so angry that he killed his brother. Quando Deus aceitou a oferta do Abel e rejeitou do Caim, fez Caim tão bravo que ele levantou e matou o seu próprio irmão. And later there was a rivalry between Ishmael and Isaac. E depois houve uma rivalidade, tá certo essa palavra? Rivalidade entre Isaac e Esaú, os dois outros irmãos. And also a rivalry between Jacob and Esau. E outra rivalidade entre os irmãos Jacó e Ismael. Desculpa, Jacó e Esaú. The descendants of both Ishmael and Esau are the ones who are opposed to Israel to this very day. E os descendentes de Ismael e Esaú são hoje aqueles nações que são contra os israelitas até hoje. The news in your papers and your television every day shows the enmity between Ishmael and Isaac. Olhando no jornal, todos os dias que fala sobre os problemas na área de Israel, todos os conflitos, os conflitos entre Jacó e Esaú. And until the Prince of Peace comes, there's not going to be any peace. E até o príncipe de paz chegar, não vai ter paz. There was also great conflict between Joseph and all of his brothers. Também houve grande conflito entre José e todos os seus irmãos. You see, they hated Joseph because he was his daddy's favorite boy. Os irmãos odiavam José porque ele era o favorito do pai. But you know how that story turned out, how that Joseph became the second man in Egypt and he saved his whole family from starvation. Mas sabemos como terminou essa história. O José se tornou o homem segundo mais poderoso no país do Egito e salvou a sua própria família do faminto. And in the very last chapter of Genesis, Joseph revealed himself to his brothers and he said, "You meant it for evil, but God meant it for good." E no último capítulo do livro de Gênesis, o José se revelou para os seus irmãos. Ele falou assim: vocês fizeram isso para o mal, mas Deus usou isso para o bem. God can bring good out of evil every time, as we learn from Romans 8:28. Romanos 8:28 nos ensina que Deus pode fazer coisas boas até com as coisas más. All things work together for good to them that love the Lord, who are called according to his purpose. Todas as coisas, ok? Fala. Para o bem, é para aqueles que amam o Senhor, de acordo com o seu propósito. Now this same principle happens also with nations. Esse mesmo princípio acontece da mesma maneira com nações. In the last day, Jesus said, nation shall rise against nation, and there will be wars and rumors of wars everywhere. Jesus falou que nos últimos dias nações vão se levantar contra as nações e vai ter guerras e rumores de guerras em todos os lugares. And you see, Israel was supposed to be God's representative to present Jehovah to all of the nations around about them. A ideia, o propósito de Deus era que Israel seria a nação para representar Jeová e proclamar o plano de Deus para todas as nações. They were a privileged people, but they took that privilege the wrong way and decided to become exclusive. Eles eram um povo privilegiado, mas eles aproveitaram esse privilégio e eles decidiram de ser um povo exclusivo. You see, in Isaiah 42:6 and also 49:6, he said, "I have given thee to be a light for the Gentiles." Em Isaías, em dois lugares, Deus falou: eu te fez para ser uma luz para os gentios. And this was quoted again in Acts 13:47, where he said, "I have set thee as a light for the Gentiles." Também em Atos é repetido que a Bíblia diz que Deus colocou os israelitas para ser uma luz para os gentios. And so that was the purpose of Israel concerning all of the nations round about them. Então isso foi o propósito principal de Israel
para ser essa luz de Deus para todas as nações. But they decided they didn't want to preach the gospel to the Gentiles. Mas eles decidiram que eles não queriam apresentar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus para os gentios. They failed in the privilege that God had given them, and eventually He set them aside and established His church to preach the gospel to the uttermost part of the world. Eles falharam nesse privilégio que Deus deu. E logo Deus se colocou eles de lado e estabeleceu a sua igreja para falar, para pregar a palavra de Deus para todas as nações. We come to the New Testament when at the conversion of Saul of Tarsus, he was blinded by the light on the road to Damascus. Nós aprendemos agora no Novo Testamento, na conversão do Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo, indo para Damasco. Você lembra que ele ficou cego por causa da luz que desceu do céu? And because he was blinded, he had to have someone to lead him into Damascus. E por causa que ele ficou cego, alguém tinha que pegar a mão dele e liderar ele até a cidade de Damasco. And after a period of time, the brother, I forgot his name, baptized him in Damascus, and the scales fell off of his eyes. E depois de 3 dias, ele foi batizado em Damasco e aquelas coisas caíram, escamas caíram e ele podia ver. And at that point, God said, I will show him what great things he must suffer for my sake, because he is going to be the apostle to the Gentiles. E naquele momento, Deus falou para ele: eu vou te mostrar tudo que vai sofrer no meu nome, porque você vai ser o missionário para os gentios. And so as Paul and Barnabas began preaching the gospel, they went on their missionary journeys. Eventually, they were rejected by the Jews, and they said, "Lo, we go to the Gentiles." Depois o Saulo aceitou Cristo, mudou o nome para o Paulo, e Paulo e Barnabé começaram a fazer os jornadas missionários, pregando principalmente para os judeus e os gentios, e logo chegou uma época que eles estavam sendo rejeitados sempre pelos judeus, e finalmente eles falaram: então chega, agora nós vamos somente para os gentios. You see, God had said, "You're going to be a chosen vessel unto me to preach the gospel to the Gentiles." That was in Acts 9:15. No livro de Atos 9, Deus fala para Paulo que ele será um vaso escolhido por Deus para ser usado para trazer a palavra de Deus para os gentios. And as the story begins to unfold, I'm jumping over now to after Acts chapter 10 to chapter 15, where Simeon declared how at the first God did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. Em Atos capítulo 15, nós estamos pulando um pouquinho para frente, mas em Atos capítulo 15, o Simeão, ele proclama que Deus tirou um povo dele para pregar a palavra para os gentios. And when the report got back to Jerusalem, they were glad. Acts 11:18 says, "Then God hath also to the Gentiles granted repentance unto life." E quando esse relatório voltou para Jerusalém, eles ficaram felizes para entender que agora também Deus está permitindo que os gentios podem receber perdão dos seus pecados para a vida eterna. Now Jesus had said, "I am the vine, you are the branches, and without me you can do nothing." Jesus disse que eu sou a videira, vocês são os ramos, sem eu não posso fazer nada. And he called the Jews the natural branch, but the Gentiles he called the wild branch. Ele também se refere para os judeus como o ramo natural, mas os gentios como o ramo enxertado. And in Romans we are told, I believe it's Romans 11:11, that through there, that is the Jews' fall, salvation is come to the Gentiles to provoke the Jews to jealousy. Em Romanos 11 está escrito que a salvação veio agora para os gentios
para causar ciúmes na nação de Israel. This is where this rivalry comes into play. Aí nós entendemos a rivalidade, essa competição que Deus aproveita. The Jews didn't want to preach to the Gentiles because they thought they were dogs. Os judeus, eles não queriam pregar para os gentios porque eles achavam que os gentios não mereciam, que eles eram cachorros. But now God chooses Peter to actually open the door to the Gentiles. Mas agora, voltando para o capítulo 10, Deus escolheu Pedro para abrir a porta para os gentios. And we learn from the passage that you read a moment ago that men want to hear the gospel, but they have to have someone to tell them what the gospel really is. Nós aprendemos em capítulo 10 de Atos que existem homens que querem saber, querem conhecer a palavra de Deus, mas precisam alguém chegar para explicar. And so God used Peter to open the door to the Gentiles, and the entire chapter 10 tells that story. Então Deus usou Pedro para abrir essa porta, para explicar a palavra para os gentios. E capítulo 10 de Atos, nós lemos só uma porção, explica como isso aconteceu. We only read a part of it, but the first part has to do with the man named Cornelius. A primeira parte que nós não lemos tem a ver com esse homem chamado Cornélio. Cornelius was the centurion, that is, he was in charge of 100 Roman soldiers. Esse homem, Cornélio, ele era um soldado, um centurião, que ele tomava conta de 100 soldados romanos. He was a man of great power and authority. Ele era um homem de poder e grande responsabilidade. But his idolatrous background had him praying, but he didn't know really to whom he was praying. A ideia dele, por causa da paganismo, ele sabia que tinha que orar para um Deus, mas ele não conheceu esse Deus. And so God spoke to him and said, I have brought up your prayers for a memorial. Deus respondeu para Cornélio, falou, eu trouxe suas orações, estou subindo para você como memorial. Now God couldn't answer those prayers because he really didn't know what he was praying for in the first place. Deus não podia responder as orações de Cornélio porque o Cornélio nem sabia por que ele estava orando. But God heard his praying and knew that he had a heart filled with desire. Mas Deus ouviu as orações dele e sabia que o coração do Cornélio tinha desejo. And so he sent an angel to tell him, you send for Peter and he will come and tell you what you need to do. Deus mandou um anjo para conversar com Cornélio, falou para Cornélio para mandar para buscar o homem chamado Pedro, e esse Pedro vai chegar aqui e explicar todas as coisas para você. And so 3 men were sent from Caesarea to Joppa, which was about 30 miles. Ele mandou 3 homens de Cesareia até Jopa, onde Pedro estava, e essa era mais ou menos uns 6 quilômetros. And in the meantime, Peter was on the rooftop praying and he fell into a trance. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, quando o Pedro subiu lá em cima da casa para comer, e ele caiu nessa êxtase. And while he was in this trance, the sheet came down and all of these wild animals and beasts and fowls of the air, everything was in there, and the voice said, rise, Peter, kill and eat. E nessa visão ele viu um lençol grande, cheio de todos os tipos de animais que, pela lei de Moisés, era proibido comer. E essa voz de Deus, o Pedro ouviu, falou que levanta e mata e come. Now, you know the Jews had strict dietary laws. Então, essas leis para comer certos animais era muito rígido, que não podia comer certas coisas. You can read all about it in Leviticus chapter 11. Levítico capítulo 11 fala sobre todas essas leis. But there's a long list there of the things they could eat and could not eat.
Lá tem uma lista grande das coisas que eles eram permitidos a comer e não permitidos comer. And in this vision, this sheet let down from heaven had all of these unclean animals in it. E nesse sonho, nessa visão, todos os animais que estavam descendo nesse lençol estavam cheios de todos os animais imundos que eles não podiam comer. And the voice said, kill and eat, Peter. Mas ele ouviu essa voz: mata e come, Pedro. But him being a devout Jew, he said, well, you know I can't eat that unclean flesh. Mas ele sendo um judeu rígido, ele diz: mas eu não posso comer essa carne imunda. And God said, what God has cleansed, never call it unclean or common. Pois ele ouviu a voz de Deus: o que Deus purificou, não pode chamar impuro. And then, of course, the sheet was lifted and he came out of the trance and he went down and said, there are 3 men here that have come to talk to you. Depois 3 vezes o lençol subiu, ele acordou, ele desceu e encontrou aqueles 3 homens que estavam lá chamando ele. And these men relayed the story from Cornelius, and they said, we are sent to you to ask you to come back and tell Cornelius and his household what they must do. Eles falaram para Pedro: fomos mandados aqui para te buscar, para trazer o Senhor para a casa do nosso mestre Cornélio, para o Senhor falar de tudo que ele precisa saber sobre Deus. And so that's another 30-mile journey back up to Caesarea. Voltaram mais, não era 6 quilômetros, então era 50 quilômetros. Voltaram agora para Cesareia. That's a little more than a day's journey walking. É um pouquinho mais do que uma jornada de um dia, assim, andando. Perhaps if they were on donkeys, and we really don't know, they might have been able to make it in one day. Talvez se eles estavam andando assim nos burros, né? Talvez eles chegaram em um dia só. But the scripture says on the next day they got back to Caesarea. A Bíblia diz que no próximo dia chegaram em Cesareia. And Cornelius met them, and he met Peter, and he fell down and began to worship him. E quando Pedro chegou, o Cornélio, ele se apresentou para Pedro, ele caiu no chão, se prostrou no chão e começou a adorar o apóstolo Pedro. That part of the story tells us that Cornelius was still an idolatrous man who did not understand the gospel. Essa parte da história nos convence que Cornélio ainda ele não entendeu sobre a adoração, ele ainda estava preso nos pensamentos pagãos. But because of the sincerity of his heart and his desire, God had provided a man to come tell him the truth. Mas por causa da sinceridade e o desejo de seu próprio coração que Deus entendeu, Deus mandou um homem para explicar todas as coisas. It's interesting as a side note that God always uses humans to preach the gospel. É uma coisa interessante anotar aqui que Deus sempre usa o ser humano para pregar a palavra de Deus. I'm sure that angel that God sent knew the gospel. Eu tenho certeza que aquele anjo que Deus mandou primeiramente conheceu bem o evangelho de Deus. And for efficiency, it just seems like that the angel could have told him, and all of this travel back and forth wouldn't have been necessary. E parece que dá mais sentido que se o anjo tivesse falado no primeiro dia, ia poupar toda aquela andando para lá, para cá, e todo aquele movimento não teria que fazer. Todos aqueles dias perdidos. But you see, in God's wisdom, He understands and has demonstrated to us that a born-again believer is a trophy of the grace of God. Mas o que Deus nos mostra vez após vez, que quando alguém recebe a palavra e recebe Cristo como seu Salvador, essa é um troféu da graça de Deus. And while angels might know the gospel story, it would only be academic for them. E enquanto os anjos talvez conhecem bem explicar a palavra de Deus, para eles seria só uma coisa acadêmica, não uma coisa
de emoção para eles. And God has ordained that by the preaching of the gospel, men would believe and be saved. E o Deus ordenou que através da pregação da palavra de Deus, que homens seriam salvos. And so God has always used men who are the trophies of the grace of God to preach to other men, and that they can live out and demonstrate the success of the gospel in their lives. Deus sempre usa homens que são troféus da graça de Deus, diante de Deus, para ensinar a palavra de Deus para os outros, para que outros podem também receber e viver a vida cristã. And so we come now to the time when Peter says, "Get up, don't worship me, I'm also a man just like you." Agora chegamos a esse momento que o apóstolo Pedro levanta Cornélio do chão e diz: levanta, eu sou um homem igual a você. And Peter says, "Tell me, what is the purpose for your asking me to come?" E Pedro pergunta, então, me conta, por que me trouxe aqui? And he said, "I've been praying to God, and God said for me to send for you, and you would tell me what I need to do." Ele falou, não sei, eu estou orando para Deus, e Deus falou para me mandar para buscar você, e você falaria para mim o que eu preciso fazer. In the preaching of the gospel, don't we wish that we had that open an invitation all the time? Quando nós pregamos a palavra para as pessoas, a gente gostaria de ter essa convite aberta para explicar tudo que a pessoa precisa ouvir. More often than not, there's great obstacles in proclaiming the gospel. Muitas vezes a pessoa levanta obstáculos para não ouvir o que a palavra de Deus diz. But it matters not whether it's easy or difficult, we still are commanded to go preach the gospel to all men everywhere. Não importa se é fácil ou difícil, nós somos mandados para pregar a palavra de Deus para todas as criaturas, todas em todas as áreas. And so Peter preached the gospel to him. He had gathered all his family and his close friends, and he had a big crowd to preach the gospel to. Então, o Cornélio, ele chamou a família dele, chamou todos os servos dele, e o Pedro tinha um grande grupo de pessoas, e ele começou a pregar o evangelho. And he began at the beginning and told him about Jesus and his death, burial, and resurrection, and through faith you believe on him and you can be saved for eternity. O Pedro começou falando sobre Jesus, sobre a vida de Cristo, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo, e ele ensinou, se você crê nele pela fé, você pode ser salvo para toda a eternidade. This is such an interesting story. I encourage you, when you go home tonight, read all of chapter 10 and chapter 11. You get an interesting study there. Essa história é tão interessante. Eu gostaria que todo mundo, quando chegar em casa, reler capítulo 10 e capítulo 11 para entender melhor essa história. And so we'll come to the close tonight to say again that gospel message that was started here is the same message that we preach now to all men everywhere. Essa mensagem que foi falada em Atos capítulo 10, 2000 anos atrás, é a mesma mensagem que nós devemos falar para todos os homens em todos os lugares hoje em dia. It is a simple message, but it's a message of the deep love of the Lord Jesus Christ for men, so much so that he died for them. É uma mensagem muito simples, mas é muito profundo sobre o amor de Deus, que até os homens, sendo inimigos de Deus, Jesus morreu em nosso lugar para salvar o homem do seu pecado. And the scripture says, with the heart man believes unto salvation, and with the mouth confession is made unto salvation. A Bíblia nos ensina que com o coração o homem crê, e com a boca ele confessa Jesus para a sua salvação. And he says, for whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. A Bíblia diz que quem invoca o nome de Cristo será salvo. Now, the word call there is not the ordinary word call that simply means saying words. Essa chamar o nome de Deus, ou invocar o nome de Deus, não significa somente usando palavras.
But the intense form of that word, epikaleo, means to rely upon, to trust in. The person who relies upon and trusts in Jesus Christ shall be saved. Mas a palavra em grego significa que você vai confiar, se entregar em Cristo. A pessoa que faz isso será salvo. And I invite you tonight, if you've never trusted Christ as your Savior, I invite you to come to Him and repent of your sins and believe on the Lord Jesus Christ and call upon Him. Eu convido qualquer pessoa aqui hoje à noite que talvez nunca se entregou a sua vida para ser salvo, para aceitar Cristo como seu Salvador, que hoje à noite está bem-vindo, vem até Cristo, entrega a sua vida, confia nele e recebe Jesus como seu Salvador. I'll turn the service back to you. Feel free to finish it out any way you feel led. Obrigado. Vou pedir para o Tiago, vem. Vamos preparar uma música para um apelo hoje à noite. Essa história, como muitas histórias que nós lemos na Bíblia, Deus sabe todas essas coisas, né? Deus viu um homem orando, querendo entender mais sobre Deus. Ele ouviu sobre essa pessoa, Jesus, mas ele não conheceu, mas ele tinha um desejo de conhecer. A Bíblia diz que quando nós buscamos com todo o nosso coração, nós vamos achar. Até em momentos que parece impossível. Deus, enquanto estava mexendo com o cordeiro, estava longe, mexendo no coração do Pedro. Hoje à noite essa história é muito interessante, porque aqui pode ser que tem um cordeiro e um Pedro. Talvez tem pessoas aqui que precisam saber mais, que querem entender melhor, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, porque não tem a informação inteira e correta para receber Jesus, mas estão querendo saber, então por isso está aqui. E talvez da mesma congregação, tem pessoas que conhecem a verdade, mas não estão falando para ninguém. Não estão querendo compartilhar. Também isso está errado. Talvez Deus pode tocar o coração de um cordeiro a se entregar hoje à noite, ou buscar mais entendimento. Pergunte a alguém aqui depois do culto, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para realmente ser salvo? E talvez tenha alguém aqui hoje à noite que vai dizer, então, eu quero me entregar para realmente ser um pregador da palavra, para realmente ser um troféu de Deus, que eu posso sair daqui com o desejo de contar a história de Deus, que eu quero convidar pessoas para conhecer Jesus. Eu tenho certeza que tem os dois aqui hoje à noite, os Cornélios e os Pedros. O que Deus quer fazer na sua vida? Quer salvar eternamente a sua alma hoje à noite? Então, entrega. Tira as mãos da sua vida. Dizer que eu não posso fazer mais a minha vontade. Não está me ajudando em nada. Eu quero entregar. Não sei como isso funciona, mas pela fé eu vou acreditar que Deus sabe. Ele me ama, Jesus morreu na cruz para mim e por isso vou entregar a minha vida. Se quer fazer isso hoje à noite, temos um lugar para te ajoelhar entre você e Deus, pedindo perdão e se entregando por Cristo. Talvez você precise ser usado por Deus. A sua vida cristã está sendo inútil. Você vê todo mundo como imundo, como não são merecedores da graça de Deus. Porque tem pessoas que fez coisas erradas para você, talvez você não quer compartilhar as boas novas. Então, deixe Deus mudar isso. Deus pode criar uma compaixão dentro do seu coração, para você sentir as dores dos outros e querer, pelo amor de Deus, falar sobre o amor de Deus para um mundo que está morrendo e entrando diariamente, enchendo o inferno. Você tem a possibilidade de mudar a vida de alguém. Enquanto nós ficamos em pé e nós cantamos mais um hino,
antes que nós irmos embora desse lugar, deixe o Espírito Santo falar do seu coração. Enquanto nós cantamos, analise a sua própria vida e vê, tem algo em mim que Deus quer mudar. E se você sente alguma coisa, toma a decisão. Entrega-se. Por favor, entrega-se. Não hoje e amanhã, semana que vem. Faz hoje, para sempre. E nunca volta atrás. Vamos cantar.